Olá, gente! Bem-vindos ao nosso curso de prática mais mentoria para a segunda fase estendida aí do exame 31. Nós vamos ter 11 semanas. A cada semana você vai fazer, como já deve ter feito, uma peça e 4 questões. Então, quer dizer, serão 11 simulados e a cada semana nós também teremos uma explicação focada, sobretudo, na peça, eventualmente, falando de algum tema que tenha sido abordado nas questões, mas a ideia é a gente rever as principais peças e as respectivas teses, tudo que vai dentro da peça nessas 11 semanas. Então, ficou muito bacana, modéstia às favas, o curso, porque realmente dá para pegar as 11 maiores, as 11 principais, algumas que já caíram, outras que nunca caíram, mas que estão aí na bola da vez. Tá me dando uma coceirinha atrás da orelha esquerda, cada vez com mais força, mais intensidade pro rock. Eu não sei, eu fico olhando e penso, meu Deus, como é que nunca caiu rock na era FGV? Já caiu no CESP, mas como é que nunca caiu rock como peça? Uma peça tão usual, tão cotidiana. Pois bem, dentro dessas 11 semanas, nós vamos ter também o rock. Se eu tivesse que apostar numa peça esdrúxula, uma peça que nunca caiu, que o pessoal não está esperando, eu sem dúvida colocaria todas as fichas no rock, mas não vai ser hoje, porque a gente vai seguir uma sequência lógica e vamos começar com uma peça que já caiu. Em termos de incidência, é a terceira peça que mais caiu na história do exame. A peça que mais caiu na história do exame, você sabe, é a apelação, que já caiu 8 vezes, dos 30 que já foram ministrados pela GV, 8 vezes já foi a apelação, mas por outro lado, apesar de ser a peça que mais caiu na história, é paradoxalmente a peça que tem menos chance de cair no próximo exame. Veja, não estou dizendo que não tenha chance, mas tem menos chance de cair no próximo exame porque foi o que caiu no exame anterior, no exame 30. Eles já dobraram peça, ou seja, repetiram no exame seguinte? Já, e foi justamente com a apelação. Então, be careful, nós vamos estudar apelação também, mas eu diria que dentre todas é aquela menos provável nesse momento. Bem, logo depois de apelação, cabeça a cabeça, vem memoriais com 7 entradas, 6,5 na verdade, porque uma entrada na verdade não foi a prova nacional, foi uma prova reaplicada em Porto Velho, então 6 entradas em âmbito nacional e mais uma em Porto Velho, e logo em terceiro lugar vem a resposta a acusação. Se fosse para apostar numa peça que já caiu, numa peça veterana, eu apostaria em memoriais e em segundo lugar, um pouquinho atrás, na RA. Se for para apostar numa esdrúxula, aí é rock a minha aposta total. Então vamos estudar resposta à acusação e eu queria começar justamente pensando, porque aqui, gente, nós estamos naquela lapidação. Tá certo? Você já tem todo o conhecimento, você já tem todo o arcabouço, todo o instrumental para conseguir fazer qualquer peça, mas agora a gente vai para o ajuste fino, para aquela lapidada final. Então vamos começar pensando em como é que essa peça já foi cobrada no exame. Olha só, eu fiz aqui um pequeno apanhadinho. Então é o seguinte, a resposta à acusação já foi cobrada em 4 exames. O primeiro exame, que na verdade foi o primeiríssimo, o primeiro a ser aplicado pela GV. E por que eu não coloquei nada aqui? Porque esse gabarito não está publicado no site da FGV. Eu até sei, porque já atuava fazia bastante tempo, eu dou aula desde 2002, então 2010 eu já estava aí veterana no exame da OAB, mas não saiu publicado o gabarito, só saiu o espelho individual, Você vê que o exame da OAB ele foi realmente se profissionalizando, gente, não dá para chorar, Ele foi melhorando, tá perfeito? Não, não tá, mas ele já foi muito pior, você pode ter certeza disso. Então eu não coloquei aqui, eu coloquei aquilo que tem gabarito oficial. O exame 8, o exame 21 e a última vez que caiu foi no exame 25. O que a gente nota? A gente nota em primeiro lugar que quando cai RA, via de regra tem mais de uma tese, Então veja, a última vez que caiu teve uma tese de nulidade
e 2 teses de mérito, uma de atipicidade e uma de legítima defesa, isso no exame 25. No exame, deixa eu pegar aqui o meu picture, que daí você não esquece de mim. No exame 21, também houve 3 teses, uma de prescrição e uma de atipicidade pela insignificância e outra de excludente de ilicitude pelo estado de necessidade. Então veja que o exame 21 e o 25 acabaram sendo parecidos, quer dizer, uma tese preliminar, quer dizer, uma tese anterior ao mérito, seja de nulidade, seja de extinção da punibilidade, e teses de mérito. E aí os dois até coincidiram. Uma tese de atipicidade, no caso do exame 25, pelo crime impossível, no caso do exame 21, pelo princípio da insignificância, e uma tese de excludente de ilicitude, no caso do 25, legítima defesa, e no caso do 21, estado de necessidade. Beleza? O exame 8 foi um exame ruim, era um exame ainda que, olha, a FGV ainda estava se encontrando. Como eu disse, ela foi melhorando, mas era um caso de extorsão, que na verdade não estava configurada, porque não havia a vantagem indevida, né? O sujeito ameaçou outro para obter uma vantagem indevida, não uma vantagem indevida. Então, também havia 2 teses, uma tese de atipicidade em relação à extorsão, e uma tese em relação ao exercício arbitrário das próprias razões de decadência, né? A ordem era essa, porque o crime que tinha sido imputado era o de extorsão e quanto a esse a tese era de atipicidade, e a gente deveria falar que mesmo quanto ao crime que deveria ter sido imputado, que era o exercício arbitrário, então tinha havido decadência do direito de queixa, porque já tinham se passado mais de 6 meses. Então também eram 2 teses. O que mais a gente nota em comum? Em todas as vezes que caiu RA, foi cobrado um pedido de absolvição sumária. Todas as vezes. Foi cobrado, às vezes também foi cobrado outro pedido, mas o pedido de absolvição sumária é uma constante. Então a gente pode ter uma grande certeza de que algumas coisas, pelo padrão, se cair RA, nós podemos ter uma grande certeza de que haverá uma tese de absolvição sumária. Nós só temos que achar qual, mas a tese de absolvição sumária já é praticamente uma certeza, e é bem capaz que haja também alguma outra tese, seja uma tese de nulidade, seja uma tese de extinção da punibilidade. Tudo bem que também conduz à absolvição sumária, mas não é uma tese de mérito, é uma tese que conduz à absolvição sumária nessa peça, mas não é uma tese de mérito. Então, o que eu quero dizer? Que se cair RA, gente, procure em primeiro lugar a tese de mérito, porque com certeza haverá uma tese de mérito, seja de atipicidade, seja de excludente de ilicitude, seja de excludente de culpabilidade, seja de excusa absolutória, ok? Essa tese com certeza vai sair no gabarito. Além dela, é muito provável que haja alguma outra, seja uma nulidade ou uma extinção da punibilidade, né, que também leva a uma absolvição sumária, mas deve haver outra tese além da tese de mérito. Mas a tese de mérito é praticamente certeza. Combinado? Ok. E se cair essa tese de mérito, você já sabe o que você vai pedir. A absolvição sumária. Então, olha lá, no exame 8 caiu a absolvição sumária com fundamento no inciso 3, que é da atipicidade, e 4, que é o da decadência. No exame 21, absolvição sumária com base no 397, inciso 1, que é a excludente de ilicitude, inciso 3, que é excludente de tipicidade, e o inciso 4, que é a prescrição, lembra que tinha uma tese de prescrição? E no exame 25, absolvição sumária com base nos incisos 1, que é excludente de ilicitude, a legítima defesa, e 3, que é excludente de tipicidade. Tudo bem? Outra coisa que nós notamos nos gabaritos da FGV. Por que eu tô falando isso, gente? Porque uma coisa sou eu, Patrícia Vanzolini, como advogada criminalista. Outra coisa sou eu aqui como tutora, como tua coach de aprovação no exame de ordem. Beleza? Vamos separar essas 2 pessoas. Eu, pessoalmente, acho que essas teses de absolvição sumária, quando eu tenho uma absolvição sumária por atipicidade e uma absolvição sumária por excludente de ilicitude, eu acho que o mais lógico seria colocar no pedido com a partícula ou, quer dizer, ou o senhor absolve pela excludente de tipicidade, ou, se assim não se entender, absolva com base na excludente de ilicitude, quer dizer, ou reconheça isso, ou reconheça aquilo. Eu estou dando opções para o juiz me absolver. Olha, ou me absolva porque o negócio era barato, insignificante, ou me absolva porque o furto era famélico, beleza?
Mas quando isso vem no espelho, isso via de regra vem com a partícula E, com E. Então, o melhor é a gente colocar dentro do pedido de uma forma bem neutra. Não precisa colocar o encadeamento lógico. Então, diante do exposto, requer 2 pontos. A absolvição você pode até fazer por articulado, por letrinha, ou não, num texto corrido, mas 2 pontos. A absolvição sumária com fulcro no artigo, bem como está no gabarito. Porque aqui, gente, o nosso curso é um tutorial para você passar. Entende? Não é necessariamente o que é o mais correto, é um tutorial para você passar. Então, absolvição sumária com fundamento no inciso 1, excludente de ilicitude, e absolvição sumária com fundamento no 397, entende? Vamos pedir tudo isso com E, porque é o jeito que sai no gabarito, ok? O que mais que a gente nota estudando os gabaritos da FGV? Que em todas as vezes em que caiu resposta à acusação, caiu lá no espelho um item chamado rol de testemunhas. E esse item, ele conta pontos e a pontuação varia, né? Se não me falha a memória, no exame 25 valeu 0,30, no exame 25 valeu 0,10, no exame 21 valeu 0,30, no exame 8 valeu 0,25, mas existe um item chamado rol de testemunhas. Então você tem que colocar isso na sua peça. Agora, eles não preenchem esse item. Então, o que a gente recomenda é que você faça da forma mais neutra possível. Então, diante do exposto, requer, seja absolvido sumariamente, Caso assim não se entenda, que sejam intimadas as testemunhas constantes do rol abaixo. 2 pontos, rol de testemunhas. E aí, como é que a gente vai colocar? A gente vai colocar de uma forma neutra. Se o problema não trouxer testemunha, mesmo assim a gente coloca, lembra? Porque, olha, os exames 8 e 21 não traziam testemunhas, o exame 25 trazia, mas o 8 e o 21 não traziam. E mesmo assim havia esse item chamado rol de testemunhas, e esse item contava ponto. Então a gente vai colocar, por outro lado, a gente não pode inventar dados, então a gente vai colocar rol de testemunhas e aí escrever a palavra nome, colocar reticências, nome, reticências, vírgula, qualificação, reticências, vírgula, endereço, reticências. Fazer isso no número máximo do rito. Então, se o rito é ordinário, fazer isso 8 vezes. Nome, qualificação, endereço. Se o rito é sumário, fazer isso 5 vezes. Basicamente, pode ser ordinário ou sumário, então vai ser 8 ou vai ser 5 vezes. Tudo bem? Isso se o problema não trouxer testemunha alguma. Aí a gente faz dessa forma. Se o problema trouxer, como por exemplo o problema do exame 25 trouxe, que o caso tinha sido testemunhado por Maria, José e Natália. E aí a gente vai colocar isso. Então, rol de testemunhas. E aí nós vamos colocar Maria, né? Vírgula, qualificação, 3 pontinhos, vírgula, endereço, 3 pontinhos. Tudo bem? José, vírgula, qualificação, 3 pontinhos, endereço, 3 pontinhos. Natália, desse jeitinho. Tudo bem? Se o problema traz a quantidade de testemunhas, não é necessário arrolar o número máximo, você não é obrigado a arrolar o número máximo. Mas também, se quiser, né, arrolar até 8, para sempre convencionar fazer isso, pode fazer. E aí você continua, nome, qualificação, endereço. Nome, qualificação, endereço. Aliás, isso é que saiu no gabarito, né? Apresentar o rol de testemunhas com Maria, José e Natália, no máximo de 8. No máximo de 8. Então, considerando que você poderia rolar mais do que Maria, José e Natália. Você só não pode inventar dados. Deu para entender como é que você vai fazer? Você vai arrolar o máximo do rito, colocando as que constam do problema, né, e completando o resto com essas fictícias. Nome, qualificação, endereço. Beleza? Mas não pode esquecer de colocar o rol de testemunhas. Isso é o que a gente tem em termos de história da OAB de RA. Agora vamos voltar aqui comigo na lousa e vamos dar uma sistematizada, uma formatada na RA. Então vamos colocar assim, ó. Ela sempre vai ser, primeiro, uma peça única. É uma peça única. A gente vai ver que só os recursos são em petição dupla, né? Peça única. E aí, como é que ela vai ser? Ela vai começar aqui com endereçamento. E esse endereçamento é para o
juiz da causa, o juiz que está com o processo, certo? Mesmo que este juiz não seja o juiz competente, mesmo que a minha tese, por exemplo, seja incompetência do juízo. E aí, gente, qual que é a dica da tia? A dica da tia é: copie o endereçamento que está no enunciado. Copie o endereçamento que está no enunciado. Então, vamos imaginar aqui, vamos colocar aqui um fictício. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da... Se tiver a vara, nós preenchemos, tudo bem? Não coloca reticências naquilo que é dado do enunciado, porque vai descontar ponto, pelo amor de Deus. Tá certo? Não coloca reticências naquilo que é dado pelo enunciado. Se foi dado da primeira vara, então é da primeira vara. Eu tô colocando reticências porque nós não sabemos... Vamos imaginar, vai, da 13ª vara criminal da comarca de São Paulo. Beleza? Tô colocando fictício aqui. Ok? Este vai ser o endereçamento. E se nós estivermos na Justiça Federal, hein? Vamos treinar, já que a gente está aqui podendo, né? Tendo um tempinho a mais e podendo treinar? E se a gente estiver na Justiça Federal, como é que vai ser? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal da 33ª Vara Criminal da Justiça Federal da Seção Judiciária. Não precisa entrar na questão da subseção, tudo bem? Porque tem lugar que é subseção, tem lugar que não. Então, não precisa entrar nesse mérito. Pode colocar da Seção Judiciária de São Paulo. Ou de 3 pontinhos, se você não souber, tudo bem? De São Paulo. Ok? Então, aqui nós ficamos com o endereçamento estadual e aqui nós ficamos com o endereçamento federal. Então, nós vamos fazer o nosso endereçamento e depois a gente pula as nossas linhas. Vou colocar isso. Isso. Então, o endereçamento. Aí a gente pula as nossas 5, 7 linhas e aí aqui embaixo nós começamos o nosso preâmbulo. O preâmbulo, gente, vamos lembrar da regra dos 7 pilares. Vocês lembram da regra dos 7 pilares? Os 7 pilares do preâmbulo. Então, 7 pilares. Quais são os 7 pilares? Vamos explicar para quem não viu o curso. Os 7 pilares são nome, qualificação, advogado, juiz, verbo, peça, fundamento. Toda peça que vocês forem redigir vai ser baseada nesses 7 pontos, vai ser baseada nesses 7 pilares, tranquilo? Então, é uma forma de decorar todas de uma só vez. E aí, a única coisa que a gente vai ter que observar são as peculiaridades dos 7 pilares, porque pode ter um pilar mais tortinho, pode ter um pilar mais envergadinho. Então, aqui, quais são as peculiaridades? As peculiaridades é mencionar procuração, porque essa é a primeira vez que o réu se manifesta no processo. Então, a peculiaridade é mencionar procuração. Precisa qualificar o réu? Não, não precisa qualificar o réu, porque ele já está qualificado na denúncia. Todas as peças posteriores à denúncia não precisa mais qualificar. Então, como é que vai ser? Vamos fazer aqui de cabeça. Vamos fazer assim, ó. Excelentíssimo. Vamos imaginar quem é o nosso querido criminoso favorito, Tício, já qualificado nos autos do processo
crime número 3 pontinhos que, lhe move, que, saco, não é maiúscula, lhe move a justiça pública, eu não gosto, é que a gente colocou assim no modelo, agora é difícil mudar, mas eu não escrevo justiça pública, escrevo Ministério Público, porque o Ministério Público não é a encarnação da justiça da máxima vênia. Mas vamos lá, que lhe move a justiça pública, esse é o segundo pilar, tá certo? Por seu advogado, que esta subscreve, esse é o terceiro pilar, conforme procuração anexa. Gente, pode escrever procuração, não precisa ser purista. Anexa. Não precisa ser purista, não precisa escrever instrumento de mandato. Por quê? Porque vai que você esquece, coloca mandado, aí fica aquela saia justa, procuração é com C cedilha, é fácil, todo mundo sabe escrever, tá ótimo. Então, por seu advogado que subscreve, conforme procuração anexa, vem respeitosamente a presença de vossa excelência. Qual que é o verbo da peça? Peças que são simplesmente apresentadas no processo, a gente pode usar apresentar ou oferecer, vou colocar apresentar. Apresentar resposta à acusação. A OAB já admitiu com o nome de defesa preliminar, mas eu, sinceramente, o primeiro nome que eles colocam no gabarito é sempre resposta à acusação, e eu acho muito melhor usar resposta à acusação. Então, apresentar resposta à acusação com fulcro. Aqui a OAB também já admitiu alternativamente, mas eu acho melhor cumulativamente, com fulcro nos artigos. Artigos 396 e 396A do Código de Processo Penal. Percebeu que nós fizemos os 7 pilares? Ó, Tício é o 1. Deixa eu colocar aqui o picture in picture. Bora. Tício, já qualificado nos autos do processo crime número tal, clima justiça pública, por seu advogado que esta subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência a apresentar resposta à acusação com fulcro. 7 pilares. Sempre isso, ok? Como a gente vai continuar a peça, ao contrário do que seria, por exemplo, uma interposição de apelação, algo assim, a gente vai dizer com fulcro nos artigos pelas razões de fato e direito a seguir expostas. Pelas razões de fato e direito a seguir expostas. Tranquilo? Isso é o nosso preâmbulo. Então, endereçamento, preâmbulo, 7 pilares, Tício é qualificado nos autos do processo crime número tal, que lhe move a justiça pública, por seu advogado que a subscreve, vem respeitosamente presença de Vossa Excelência apresentar a exposta à acusação com fulcro nos artigos 396 e 396A do Código de Processo Penal, pelas razões de fato e direito a seguir expostas. Beleza. Aí, próximo item. Dos fatos. E o que a gente vai colocar no dos fatos? É uma narração breve em 1 ou 2 parágrafos dos dados contidos no enunciado. É uma narração breve em 1 ou 2 parágrafos dos dados contidos no enunciado. Lembre-se, gente, de que tem aquela questão paradoxal, que é a seguinte: embora a narração dos fatos seja uma parte exigida da petição, como se fosse uma parte obrigatória, verdade seja dita que não é, mas ela é exigida como se fosse obrigatória, por outro lado, ela não vai ser lida pelo teu examinador, muito provavelmente, porque os fatos são simplesmente a transcrição do enunciado. Então, se você
ficar muito tempo ou gastar muitas linhas, muitas laudas narrando os fatos, você está, na verdade, jogando tempo e espaço no lixo, porque não é aquilo que vai te aprovar, não é aquilo que vai pontuar. Então, é ser breve e parafrasear. Né? Imagina que diz que o Tício foi acusado porque matou sua mulher. Você não vai dizer que Tício matou sua mulher para daí no do direito falar Tício não matou ninguém. Fica até contraditório, né? Então eu vou colocar aqui, vou brincar aqui com uma ideia. Vamos lá. Como é que eu faria essa transcrição? Vamos imaginar que o Tício está sendo acusado, sei lá, de furto, né? O réu, né? Porque a partir da hora em que eu já falei que ele é o Tício, agora eu chamo ele de o réu, o denunciado, né? O réu está sendo processado por supostamente ter praticado o delito de furto qualificado. Né? O réu está sendo processado por supostamente ter praticado furto qualificado. Consta da denúncia que no dia tarará teria com rompimento de obstáculo invadido a residência da vítima, de lá subtraindo aliás, eu vou até tirar o furto qualificado. Teria entrado, já vou explicar por quê. Teria entrado na residência da vítima, de lá subtraindo a quantia de R$50. De R$50. O Ministério Público deixou de fazer a proposta de sursi processual por entender que o crime é de grande gravidade. Imagina que tudo estava no enunciado, causando. Estou inventando, gente, esse problema não existe, eu estou inventando agora. Aliás, até mudei ele no curso da história. Vocês viram, né? Mudei ele no decorrer da história. Intranquilidade social. O réu foi citado, motivo pelo qual oferece a presente resposta à acusação. Beleza? Então imagina que esse era o problema e eu transcrevi aqui em ministério, né? E eu transcrevi aqui rapidamente como é que foram os dados processuais. Agora nós vamos começar o do direito e eu vou começar no próximo bloco para explicar quais são as teses e pedidos que podem ser formulados numa resposta à acusação típica, padrão FGV. Lembra que a gente viu no começo aqui da aula que a FGV costuma pedir na resposta à acusação 2 teses, que ela sempre pede a questão da absolvição sumária, nunca caiu uma resposta à acusação que não houvesse esse pedido. Vamos ver se a gente consegue encaixar nesse padrão, tá bom? Fica aí e no próximo bloco a gente já retorna, tá? Até daqui a pouco. Bom, vamos dar prosseguimento então à nossa resposta à acusação. Nós tínhamos visto, deixa eu colocar na minha lousa de novo, nós tínhamos visto o endereçamento, eu tô inventando esse caso, tá ok? Não é o caso, pelo amor de Deus, que vocês têm para fazer no sistema, até porque eu não sou louca de dar spoiler de peça com prazo aberto, então eu não tô resolvendo aquele problema. Tá ok? Aquele problema vai sair o gabarito e daí você vai saber qual que era. Eu tô inventando aqui na hora
um problema, quem sabe faz ao vivo, um problema que tenha essa configuração, esse perfil da FGV. Então, já coloquei aqui o meu endereçamento, né? Alternativamente Justiça Estadual e Federal, só para que vocês compreendam. O preâmbulo com os 7 pilares e a menção da procuração, tício já qualificado, isso tudo, gente, tem que estar no piloto automático. Você não pode perder tempo na hora, ai meu Deus, como é que eu faço um preâmbulo de RA? Como é que eu faço um preâmbulo de memoriais? Como é que eu faço um preâmbulo de extraordinário, de especial, de ROC? Isso tudo tem que ser, sabe, igual dirigir, que se bem que eu já tô até esquecendo de dirigir, mas tem que ser igual dirigir, você não fica pensando, né, que você liga o carro, ajusta o espelho, é tudo automático. Essa parte formal da peça tem que estar no piloto automático, beleza? Para todo, ó, a tua memória aí do sistema informatizado tá voltada a procurar a melhor tese para o nosso cliente. Ótimo. Então vamos lá. Vimos o preâmbulo, os fatos. E aí eu fui inventando os fatos. Os fatos são esses aqui, ó. O réu está sendo processado por supostamente, vocês não estão vendo nada, né? Que a parte louca não colocou. Tá bom. O réu está sendo processado por supostamente ter praticado o delito de furto, consta na denúncia que o dia tal teria entrado na residência da vítima. O réu teria entrado na residência da vítima, de lá subtraindo quantia de R$50. O Ministério Público deixou de fazer a proposta de sursi processual por entender que o crime é de grande gravidade, causando intranquilidade social. Não é porque o Ministério Público tem que fazer a proposta de sursi processual no momento do oferecimento da denúncia, né? E ele não fez. O réu foi citado, motivo pelo qual oferece a presente exposta acusação. Isso foi o meu dos fatos, ok? Agora, próximo item é o do direito. E no do direito, gente, o que nós podemos pedir, né? Arguir as teses jurídicas pertinentes. Nessa fase pode ser arguido. O que pode ser arguido nessa fase? E daí eu vou colocar, né? Pode ser arguido vício processual. Pode ser arguido um vício no processo, um vício de procedimento, beleza? Esse vício processual, ele pode ser, por exemplo, né? Exemplo de parte, ilegitimidade de parte, falta de condição de procedibilidade. Se um crime é de ação penal pública condicionada à representação, a falta de representação é um vício processual, falta de condição de procedibilidade, incompetência. Incompetência do juízo, né? Inépcia da inicial. Se o problema disser, mas o problema aí tem que narrar. A inicial é genérica. A inicial não descreve o fato criminoso. A inicial não aponta qual teria sido a conduta do réu. Cuidado, porque na vida prática nós temos uma inicial de verdade para verificar se ela é ou não inepta. Aqui nós temos um breve resumo. E não é pelo fato do resumo ser sintético que nós podemos deduzir que a inicial era inepta. Então eles têm que, das duas uma, ou transcrever a inicial, a denúncia era lavrada nos seguintes termos, dois pontos, abre aspas, e transcreve, o que eu acho improvável, ou eles vão apontar a inépcia. A denúncia é genérica, a denúncia não aponta o fato criminoso. Entende? A gente não pode sair supondo sendo os loucos da denúncia inepta, porque isso também é meio que corriqueiro, né, que a pessoa fique ali querendo arrumar uma tese e acabe forçando a tese da inépcia da inicial. O mesmo se diga com falta de justa causa para o início
da ação. E o que é falta de justa causa, galera? Pelo amor de Deus, aqui vamos entender nosso vocabulário. Essa expressão, falta de justa causa, ela é perigosíssima, porque ela é usada de forma absolutamente atécnica na vida cotidiana. Ela é usada de forma, enfim, né, não precisa, né, imprecisa no nosso linguajar cotidiano. Quando o código fala em falta de justa causa, aqui no âmbito do recebimento da denúncia, ele está falando de falta de prova mínima. Então, nós não estamos falando aqui do mérito, né? Se o réu está sendo denunciado por um fato atípico, isso não é um vício processual. Isso é uma tese de mérito que vai levar a um pedido de absolvição. Se o réu está sendo denunciado e ele agiu em legítima defesa, isso não é um vício processual. Isso é uma tese de mérito e vai levar a um pedido de absolvição. Mas se o réu é denunciado por um fato que em tese é típico, mas não tem prova nenhuma de que ele teria praticado, né? Imagina que o réu é acusado de furto, mas o problema narra, e é do mesmo jeito, gente, vocês têm que ficar espertos, pelo amor de Deus. Falta de justa causa e inépcia da inicial tem que estar narrados no enunciado. O problema narra que ele foi denunciado, mas que a res furtiva não foi encontrada em sua posse, a res furtiva não foi encontrada em sua posse, ele não foi reconhecido pela vítima na polícia, não houve testemunhas do fato, ou seja, embora o fato seja em tese típico, né, e a inicial seja até apta no sentido dela ser precisa, dela dizer exatamente o que ele teria feito, não tem nenhuma prova, não tem nenhum lastro de que ele teria realmente feito aquilo. Isso que é ausência de prova mínima, tá bom? Legal? Então, só que eles têm que falar isso. Você não vai ser o caçador de falta de justa causa. Quer ver uma mania que os meus queridos alunos têm? Sair alegando falta de exame de corpo de delito no crime que deixa vestígios. Galera, tem que estar dizendo, não teve exame de corpo de delito. Se não fala que teve ou que não teve, eu tenho que supor que teve. Porque eu não posso ficar supondo vício nas omissões do enunciado. Se tudo que o enunciado omite vira vício, imagina que a gente vai ficar maluco. Imagina que o enunciado fala que o réu foi processado e ao final condenado. Eu vou supor que ele não foi citado? Eu vou supor que ele não foi interrogado só porque o problema não diz isso expressamente? Você está entendendo? Então, vício tem que estar expresso, explícito, né? Falta de justa causa para o início da ação. Vício processual, ilegitimidade parte, falta de condição de procedibilidade, incompetência do juízo, inépcia da inicial, falta de justa causa para o início da ação, falta da proposta, falta de sursi processual, sem motivação idônea. Você vê que até aqui, até esse item, falta de prova mínima, eu estava em vícios que deveriam ter impedido o próprio recebimento da ação. Ela foi recebida, se nós estamos em RA é porque ela foi recebida, mas seriam vícios que deveriam ter impedido o próprio recebimento da ação. A partir daqui, eu vou falar de vícios que não impediriam o recebimento da ação, mas que maculam, que comprometem tudo dali em diante. Falta de proposta de sursi processual. Se esse processo for adiante sem a proposta de sursi processual quando ele era devido, vai estar tudo, né, viciado, vai estar tudo nulo. Falta de proposta de sursi processual sem motivação idônea. Vício. E aí a gente, vamos pensar, houve o recebimento, o Ministério Público deveria ter feito a proposta de sursi processual, não fez. Depois do recebimento, o juiz determina a citação. Então, vício na citação são exemplos que, aliás, foi o que caiu no último exame, que caiu o RA, foi um vício na citação. São exemplos de vícios processuais que podem ser alegados na RA. De vícios processuais que podem ser alegados na RA. Nós já vamos ver os pedidos decorrentes desses vícios, mas são os vícios que podem ser alegados na RA. E esses vícios processuais, como justamente eles maculam o processo, nós geralmente colocamos eles com a seguinte expressão, preliminarmente.
Essa expressão não é obrigatória e eu nem recomendo que você abra um capítulo chamado preliminar, porque não agrega valor e pode perder linha na hora de você compor a tua peça, enfim, não precisa. Pode colocar tudo no do direito, mas você pode dizer preliminarmente o presente processo não pode prosseguir, uma vez que a parte é manifestamente legítima. Preliminarmente, o presente processo não pode prosseguir, uma vez que o juízo é claramente incompetente. Preliminarmente, o processo não pode prosseguir, uma vez que a inicial é claramente inepta. Preliminarmente, o processo não pode prosseguir, uma vez que falta justa causa mínima para o início da ação penal. Preliminarmente, o processo não pode prosseguir, uma vez que o réu faz jus à suspensão condicional do mesmo, que não foi ofertada pelo Ministério Público. Preliminarmente, o processo não pode prosseguir, uma vez que há vício na citação, né? Então, quer dizer, a gente vai dizer preliminarmente que o processo não pode prosseguir e aí, obviamente, nós vamos desenvolver a ideia. Esse é o primeiro tipo de tese de defesa que pode ser alegada, vício processual. A segunda espécie de tese de defesa é a perda do direito do Estado de punir, que nós chamamos de extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade, ela é uma matéria que não é mais uma matéria processual, mas ela também é alegada a título de preliminar. Tudo que vem antes do mérito da causa, qual que é o mérito de um processo penal? O que o processo penal visa comprovar? O que ele visa comprovar? O que é o mérito dele? O mérito de um processo penal é comprovar se a pessoa é culpada, né, culpada em sentido lato. Opa, deixa eu colocar aqui na minha câmera. Se a pessoa é culpada ou inocente. Isso é o mérito de uma ação penal. É disso que trata uma ação penal. Da culpa ou inocência do imputado, do increpado, do denunciado. É disso que trata uma ação penal. Tudo que prejudica, que impede que o juiz entre no mérito e verifique e examine a culpa do réu, eu posso dizer que é uma preliminar. Então, um vício processual é uma preliminar. A extinção da punibilidade também é uma preliminar, né? Não preciso usar um capítulo, mas ela vem antes da análise do mérito, né? Então, exemplo, prescrição, decadência, perenção, renúncia, ou perdão do ofendido, perenção, né? Perdão do ofendido, o pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia nos crimes de sonegação fiscal, né? Lembra lá da Lei 9.430, artigo 83 da Lei 9.430. Quem já viu o primeiro curso do Damásio lembra que eu dei aula de crimes econômicos e tá lá no artigo 83 que o parcelamento antes da denúncia suspende a pretensão punitiva e que o pagamento extingue a punibilidade, né? Então, são situações em que o Estado perde o direito de punir. Então, o primeiro tipo, né, do direito, arguir as teses jurídicas pertinentes. Nessa fase, ou seja, na fase da RA, pode ser arguído vício processual. Pode ser arguída a perda do direito do Estado de punir. E pode ser arguído mérito. O que é mérito? Mérito é a atipicidade formal ou material, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade ou escusa absolutória. Exemplo, princípio da
Princípio da insignificância. Lembra que nos crimes tributários, aproveitando o gancho, e também no descaminho, e também no crime de descaminho, que é um crime de sonegação de tributo federal, também no descaminho aplica-se o princípio da insignificância se o valor sonegado for inferior a 20 mil reais. Lembra disso? Né? Lá na portaria 75 do Ministério da Fazenda, lembra dessa tese de defesa? Então, é uma tese interessante, princípio da insignificância, crime impossível, legítima defesa, cidade, coação moral irresistível, é uma excludente de culpabilidade, erro de proibição, né? O erro de tipo entra onde? Entra na atipicidade, né? O erro de tipo exclui o dolo e o fato vai se tornar atípico, né? Porque a maioria dos crimes exige dolo. Já o erro de proibição exclui culpabilidade. Então, toda essa matéria dentro da teoria geral do direito pode ser alegada aqui como tese de mérito. Vamos imaginar aqui o caso que eu narrei. Eu narrei um caso, né, que eu inventei na hora, quem sabe faz ao vivo, professora Patrícia sempre desafiando os limites, né, eu devia ter elaborado antes, mas eu gosto de fazer na hora. É porque eu acho que saem as ideias mais iluminadas, assim. Então, o réu sendo processado por supostamente ter praticado delito de furto, consta da denúncia ter entrado na residência de lá subtraído R$50. O Ministério Público deixou de fazer a proposta de sursi processual por entender que o crime é de grande gravidade, causando intranquilidade social. Será que essa é uma motivação idônea para deixar de fazer a proposta de sursi processual? Então você percebe que aqui, quem que identifica as duas teses aqui bem ao gosto da FGV? Quem identifica as duas teses que estão aqui? A primeira, o vício processual na ausência de proposta de sursi processual, né? E a segunda, a tese de mérito. Quem que observa aqui a tese de mérito? R$50? Dá para alegar princípio da insignificância? Aqui? Com certeza, né? Crime patrimonial sem violência, dá para aplicar princípio da insignificância. O princípio da insignificância nos crimes patrimoniais não tem um valor determinado por lei ou portaria, como nos crimes tributários, não tem, mas é mais ou menos consenso na jurisprudência, a gente não precisa citar isso, mas só para te falar que se o valor for inferior a 10% do salário mínimo, um valor inferior a 10% do salário mínimo é passível, segundo a STJ, de aplicação do princípio da insignificância. A OAB já pediu várias vezes, inclusive na RA do exame 21. Na RA do exame 21, em que o valor do pacote de macarrão era R$18, pediu-se a aplicação do princípio da insignificância. E aí o pessoal ficou desesperado. Onde eu acho fundamento legal disso? Não tem. Não tem. É um fundamento doutrinário, mas já foi pedido para a OAB, pode ser pedido de novo. Beleza? Princípio da insignificância não tem fundamento legal. Nos crimes tributários e no descaminho, não é o fundamento da insignificância, mas o parâmetro da insignificância, que é o R$20 mil, tem previsão na portaria 75 do Ministério da Fazenda. Beleza? Que tem no codiguinho, que tem no código, no VAD. Bom, então vamos redigir aqui de brincadeira. Como é que a gente ficaria? Então, não é nada disso, Patrícia. Nós estamos no do direito, certo? Nós estamos no do direito. Então, eu vou colocar aqui em vermelhinho como é que eu redigiria esse do direito. Preliminarmente, cabe destacar que o réu faz jus à proposta de sursi processual, ao contrário do que entendeu o digníssimo membro do Ministério Público. Lembra? Premissa maior, premissa menor, conclusão? Isso é a minha introdução. Opa, desculpa, gente. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Pronto.
Preliminarmente, cabe destacar, o réu faz jus à proposta do sursi processual, ao contrário do que entendeu o digníssimo membro do Ministério Público. Lembra aquela estrutura de 4 pontos? De 4 pontos do argumento jurídico? Introdução, premissa maior, premissa menor e conclusão? Isso é introdução. Eu estou jogando minha tese. Cabe destacar que o réu faz jus à proposta, né? Vejamos. Segundo o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, é admitido o sursi processual sempre que o crime, ainda que não seja de menor potencial ofensivo, ainda que o crime não seja de menor potencial ofensivo, tenha pena mínima menor ou igual a 1 ano. Tenha pena mínima menor ou igual a 1 ano. Menor ou igual a 1 ano. E o réu não seja reincidente, nem esteja sendo processado. Eu sei que nesse caso eu não deixei isso claro, mas perceba que quando eu digo que a razão, a justificativa do Ministério Público para não fazer a proposta foi o fato do crime ser grave, então eu estou partindo da premissa de que todos os outros requisitos estariam preenchidos e que a única razão é o crime ser grave, né? Então, né, ainda que não seja menor potencial ofensivo, tem a pena mínima igual a 1 ano e o réu não seja reincidente nem esteja sendo processado. Isso é a minha premissa maior. Premissa maior é o que está na lei. Agora vamos para a premissa menor. No caso em tela, o crime de furto tem pena mínima de 1 ano e o réu preenche todos os requisitos subjetivos, sendo a negativa ministerial apenas baseada na opinião sobre a gravidade do crime, o que não constitui motivação idônea, né? No caso em tela, o crime de furto tem pena mínima de 1 ano e o réu preenche todos os requisitos subjetivos, sendo a negativa ministerial apenas baseada na opinião sobre a gravidade do crime, o que não constitui motivação idônea. E aí, o que então nós vamos pedir? Né? Aqui nós ainda estamos no do direito, perceba, no pedido vai ser daqui a pouquinho. Nós estamos ainda no do direito, mas nós vamos já, de alguma forma, já antecipar o que nós vamos pedir. Diante do exposto, requer sejam remetidos os autos ao Ministério Público para que faça a proposta. Eu não posso pedir para o juiz fazê-la, eu tenho que pedir para ele remeter os autos ao Ministério Público para que faça a proposta e, caso este se recuse a fazê-la, que sejam remetidos os autos ao Procurador-Geral de Justiça a teor da súmula, lembra da 696 do STF? A súmula 696 do STF, que diz exatamente isso, que se o promotor se recusar e o juiz discordar, ele deve mandar para o Procurador-Geral de Justiça para que esse então decida. Súmula 696 do STF. Ok? Então, primeiro, a preliminar foi a questão do sursi processual. Preliminar foi a questão do sursi processual. Tá certo? Beleza?
Muito bem. Veja, gente, só para esclarecimento geral, eu poderia falar que há uma nulidade? Poderia, mas aqui, na verdade, o que eu quero é que... Porque, veja, não há nenhum ato para ser anulado, não há propriamente nenhum ato para ser anulado. O que eu quero é que o processo vá para o promotor, para que o promotor, agora com os meus argumentos, faça a bendita proposta. O promotor na denúncia viajou e não fez. Agora, olhando meus argumentos, talvez ele caia em si e faça. Então, eu quero que vá para o promotor e, se o promotor continuar recusando, que o juiz mande para o PGJ. Tudo bem? Se o processo já tivesse tramitado sem a proposta, porque o processo ainda não tramitou, é a primeira vez que eu estou falando, o processo ainda não tramitou, mas se o processo tivesse tramitado, se tivesse havido atos de instrução, se tivesse havido condenação, aí eu pediria a nulidade do processo e a remessa dos autos ao Ministério Público para que fizesse a proposta. Deu para entender? Então, é claro que a não proposta geraria nulidade dos atos posteriores, mas é que como ainda não houve nenhum ato, nenhum ato instrutório, ainda não há propriamente o que anular. O que eu quero é que faça a proposta agora. Eu quero evitar que sejam praticados atos nulos. Eu quero evitar que sejam praticados atos inválidos, né? Então, é assim. Muito bom. No mérito, deve ser o réu absolvido em face da atipicidade material de sua conduta, como a seguir restará demonstrado. Como a seguir restará demonstrado. Isso é a introdução. Lembra? 4 pontos: introdução, premissa maior, premissa menor e conclusão. A introdução é a apresentação da ideia. A premissa maior aqui, nesse caso, vai ser a doutrina. Né? Por quê? Porque não tem fundamento legal o princípio da insignificância. Ok, não precisamos sofrer por isso. Segundo, o princípio da insignificância, largamente aceito pela doutrina e jurisprudência, doutrina e jurisprudência, vírgula, é atípica a conduta que provoca lesão irrelevante ao bem jurídico, praticada sem periculosidade pelo agente, né? Lesão relevante e sem periculosidade, sem culpabilidade, sem reprovabilidade. Né? Não precisamos nos estender sobre os 4 vetores do Supremo, ninguém nem espera que você faça isso. Né? É uma coisa mais curta e grossa. No caso em tela, a subtração foi de R$50, quantia que, por sua pouca monta, pode ser considerada insignificante. Pronto. Portanto, conclusão: impõe-se a absolvição sumária do réu com fulcro no artigo 397, inciso 3 do CPP. Beleza? Uma bonita argumentação, coerente, simples, curta e grossa, com começo, meio e fim, concatenada, nota 10. Isso é o nosso do direito. Tá certo?
Então vamos ler aqui para ver se está coerente, tá? Preliminarmente, cabe destacar que o réu faz jus à proposta sursi processual, ao contrário do que entendeu o digníssimo membro do Ministério Público. Vejamos. Segundo o artigo 89, é admitido sursi processual sempre que o crime, ainda que não seja de menor potencial ofensivo, tenha a pena mínima menor ou igual a 1 ano e o réu não esteja reincidente nem esteja sendo processado. No caso em tela, o crime de furto tem pena mínima de 1 ano e o réu preenche todos os requisitos subjetivos, sendo negativa ministerial apenas baseada na opinião sobre a gravidade do crime, o que não constitui motivação idônea. Diante do exposto, requer serão remetidos os autos ao Ministério Público para que faça a proposta e, caso este se recuse a fazê-la, que sejam remetidos os autos ao Procurador-Geral de Justiça, a teor da súmula 696 do STF. No mérito, deve ser o réu absolvido, em face da tipicidade material de sua conduta, como a seguir estará demonstrado. Segundo o princípio da insignificância, largamente aceito pela doutrina e jurisprudência. Patrícia, é a típica conduta que provoca lesão irrelevante ao bem jurídico praticada sem periculosidade pelo agente. No caso em tela, a subtração foi de R$50, quantia que por sua pouca monta pode ser considerada insignificante. Portanto, impõe-se a absolvição sumária do réu com fulcro no artigo 397, inciso 3 do Código de Processo Penal. Perfeito. E aí, por fim, o nosso último item é o do pedido. Do pedido é a consequência da tese, né? Então, como é que vai ser aqui o nosso pedido, que é a consequência da tese? Diante do exposto, requer seja remetidos os autos ao Ministério Público para que faça a proposta de sursi processual e, em caso de recusa, que sejam remetidos ao Procurador-Geral de Justiça. Agora é o seguinte, como é que eu faria? Eu, Patrícia Vanzolini, eu faria, caso assim não se entenda, né? Porque, veja, isso é uma coisa, se o juiz fizer isso, ele não vai fazer a outra. Mas como esses pedidos no AB, eles saem meio esquisitos, tudo com E, né, e não OU, eu prefiro da seguinte forma, no mérito, requer, tá vendo? Requer a absolvição sumária, e daí não botei o, ou nem e, eu simplesmente pedi as duas coisas, absolvição sumária do réu, com fulcro no artigo 397, inciso 3 do CPP. Beleza? E o que não pode faltar? O que pontua que a gente viu? Requer ainda, no meu escritório eu faço, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores. Mas aqui não precisa. Coloque sob a forma de uma lista mental, não precisa usar muitos conectores. Fica mais fácil para você e mais fácil para o cara que está corrigindo o gabarito. Requer ainda a intimação das testemunhas constantes do rol abaixo. Requer ainda a intimação do rol, né? E aí a gente vai colocar assim, rol, do jeito que eu estou falando, de testemunhas. Nome, qualificação, endereço. Beleza? E nós vamos fazer isso, gente, 8 vezes, tá certo? Porque o rito é ordinário. Ai, o maravilhoso mundo do Ctrl+C, Ctrl+V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Rol de testemunhas. E aí depois, qual que é a última? Então, entenderam? Vamos ler de novo. Pedido diante do exposto, requer serão remetidos os autos ao Ministério Público para que faça a proposta de sursi processual. Em caso de recusa, que sejam remetidos ao Procurador-Geral de Justiça. No mérito, requer a absolvição sumária do réu, com fulcro no artigo 397.3 do CPP. Requer ainda a intimação das testemunhas constantes do rol abaixo. Rol de testemunhas. E aí, a última coisa, eu
encerramento da peça. E o encerramento da peça são as formalidades finais. Então, como é que são as formalidades finais? Lembra? Fácil, né? É o termos em que pede deferimento. Aí nós vamos colocar local e aqui novamente aquela explicação. Você lembra que eu coloquei no endereçamento, não sei se você se recorda, no endereçamento eu coloquei que nós estávamos endereçando a nossa peça, não precisa lembrar, né? Basta puxar. Nós estávamos endereçando a nossa peça para o juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo. Lembra disso? Isso está no enunciado, isso tem que estar no enunciado e obviamente que a gente vai colocar isso. Só que no local, o local em que você está peticionando não necessariamente é São Paulo, concorda? Eu posso estar em Santos peticionando para a Comarca de São Paulo. Aliás, eu estou em Santos e estou fazendo várias petições para a Comarca de São Paulo, mas eu não estou em São Paulo, né? Até por vício das minhas petições, como meu escritório é em São Paulo, elas acabam saindo como São Paulo, mas se eu fosse ser verdadeira e honesta, eu não estou em São Paulo, eu não estou entregando a petição em São Paulo. Então, gente, a gente não recomenda que você coloque ad cautelam, nós não recomendamos que você preencha o local, a gente recomenda que você deixe o local assim, ó, local 3 pontinhos, vírgula, data. A data, se pedirem para datar, nós vamos colocar a data contando 10 dias do prazo a partir da citação. Nós vamos colocar 10 dias do prazo a partir da citação, lembrando que o prazo, que é prazo processual, exclui o dia do início, que é o dia da citação, começa no primeiro dia útil seguinte e vai até o final, né? Exclui o dia do início, começa no primeiro dia útil seguinte e vai até o final. Se terminar em feriado, prorroga até o primeiro dia útil. Lembra como conta prazo? Se não pedirem para datar, a gente coloca assim. Se pedirem para datar, a gente data. Mas o local é mais seguro não colocar. Veja, milhares de pessoas colocam. E há uma quantidade mínima, né? Nós estamos falando aqui de, sei lá, de 1%, que é considerada identificação da peça, e aí acaba reprovado. Eu não quero correr risco de 1%, eu não quero correr risco de 0,5%, eu não quero correr risco nenhum. Então é melhor não correr risco e não colocar o local. O local não é necessariamente o local do processo. O local que você coloca na tua petição é o local do peticionamento e não necessariamente você está no mesmo lugar que tramita o processo. Beleza? Local, data. Pronto. Advogado, OAB número. E terminamos a nossa RA. É uma peça que com certeza cai a tese de absolvição sumária, muito por força dessas coisas que eu falei, muito provavelmente cai alguma outra tese, seja uma preliminar de vício processual, seja uma preliminar de perda do direito do Estado de punir, é muito comum e a peça é isso aí, não é uma peça difícil, é uma peça corriqueira, cotidiana, e se cair, certeza que todo mundo vai se dar super bem, tá bom? Terminamos então a nossa primeira semana, espero que você vá muito bem na tua peça, mas mais do que tudo eu espero que você aprenda muito com essa peça, com as 4 questões também. O gabarito vai ser publicado, você vai entender tudo, onde você acertou, onde você errou, vai ter a correção, claro, individualizada no padrão FGV/Damásio, né? Sempre correção individualizada para você, com feedback individualizado. E é isso aí, gente. A gente não vai ter mais esse encontro, porque o próximo professor, eu não me lembro quem é, mas é alguém da nossa fantástica, do nosso Dream Team de penal, que com certeza também vai dar uma super explicação, tá bom? Um beijão e até a próxima!